Bem-vindos, essa é a nossa primeira aula de biologia, né? Eu sou o professor, entre aspas, Lucas, e como vocês podem ver aqui, né, pelo título já, eu estarei ensinando biologia. Essa aqui vai ser a primeira aula de introdução sobre a biologia. Bem, vamos começar a aula falando primeiro sobre o que é a biologia. Vamos dividir a palavra. Bios significa vida e logia significa estudo, ou seja, é a ciência que estuda os seres vivos e as relações que existem entre eles. Vamos agora partir de outra pergunta. O que é um ser vivo? É algo que nasce, cresce em número de células, se reproduz e morre. Essa ciência, muitas vezes, é usada em conjunto com outras áreas, como, por exemplo, a medicina. A biologia também pode ser dividida em algumas partes de acordo com a área que ela vai estudar. Então, por exemplo, temos a citologia, que é o estudo das células. Temos a botânica, que é o estudo das plantas. Temos a zoologia, que é o estudo dos animais. Temos a genética, que é o estudo dos genes. E temos a ecologia, que é o estudo das relações que os seres vivos têm entre si e com o meio ambiente, certo? Todos os seres vivos possuem características em comum. Essas características são estrutura celular, DNA, metabolismo, reatividade, evolução, adaptação, complexidade e organização e reprodução. Vamos ver a primeira característica que os seres vivos têm em comum, que é o quê? A estrutura celular. Então temos aqui, né, duas células. A célula é a menor porção capaz de apresentar as propriedades de um ser vivo. Então ela apresenta todas as propriedades que todos os seres vivos têm. É a menor porção que pode apresentar elas. Nós temos aqui classificações. Então, por exemplo, seres compostos por apenas uma célula são chamados de seres unicelulares. Uni é um, celulares, célula, né? É um exemplo das bactérias, né? Esse que eu estou apontando com o mouse é uma bactéria. E seres compostos por várias células são chamados de seres pluricelulares ou multicelulares. Um exemplo das plantas e animais. Plantas e animais possuem esse tipo de célula. Para as plantas não é esse tipo, porque para as plantas tem uma estrutura chamada parede celular, então que na célula animal não tem. Então essa aqui é uma célula animal, certo? Também, também temos outros dois tipos, né? Temos dois tipos de células. As células procariontes, que são as bactérias, por exemplo, que não possuem núcleo organizado. Então, como vocês podem ver aqui na imagem da direita, tem uma massa roxa aqui, que é onde fica o DNA, porém não é aquela bolinha que a gente está acostumado a sempre ver em imagens e é isso. E também temos as células eucariontes, que é o exemplo, de novo, né, do que forma as plantas e os animais, que aí sim possuem um núcleo organizado. Vocês podem ver aqui, né, na célula da esquerda, que tem a bolinha do núcleo, tudo aqui dentro tá o DNA. Vocês podem ver isso aqui. Temos também a segunda característica, que é o que? A complexidade e organização. São duas fáceis. Por quê? Complexidade, você pode entender que é uma característica porque todos os seres vivos possuem uma estrutura muito complexa. As células, a estrutura das células, que a gente ainda vai estudar, olha para cá na célula da esquerda, tem vários nomes para estudar, cada um tem sua função. É muito complexo de você estudar essas partes. Por isso a complexidade. E a organização é que existem vários tipos de células que vão formar os tecidos. Então a gente aqui tem alguns exemplos, né? Que vão formar tecidos, tecidos vão formar órgãos,
órgãos vão formar tecido, vão formar sistemas, né? E sistemas vão formar organismos, tá? Que a gente tem, ó. Isso aqui é uma célula chamada macrófago, é uma célula presente no tecido conjuntivo. É uma célula guarda para proteger de micro-organismos estranhos. Daí a gente vai ver isso aqui mais pra frente, né? Quando a gente estiver falando de tecidos. Essa primeira parte que a gente vai estar falando nas aulas de biologia vai ser sobre citologia. Isso aqui são neurônios, né? Células do tecido nervoso, né? Aqui são células do tecido epitelial da nossa pele. E aqui são glóbulos vermelhos, né? Que compõem o nosso sangue. Outra característica dos seres vivos é o metabolismo. O que é o metabolismo? Reações químicas que acontecem nas células. A gente vai ter dois tipos de metabolismo. Reações anabólicas, que é o quê? Quando você pega uma molécula simples, você usa energia. O que é energia? ATP, a gente vai falar sobre ela mais pra frente. Então, você pega uma molécula simples, pega a energia e com essa energia você transforma essas moléculas simples em estruturas mais complexas. E também temos as reações catabólicas, que quem faz academia deve ouvir bastante isso, né? Catabolizar. Que é o quê? Quando você pega moléculas complexas e você desmonta elas, transformando-as em moléculas mais simples e gerando energia. É por isso que quando você faz academia e você não tem gordura nenhuma no corpo, você tem que toda hora estar comendo. Porque se faltar energia para você, o seu corpo vai catabolizar seu músculo, transformando, né, o seu músculo em energia para ele continuar fazendo exercício. Até por isso, né, dica, quem faz academia aí, se não tiver muita gordura no corpo, tem que sempre estar comendo alguma coisinha, né? Porque senão começa a perder a massa muscular, certo? Também temos a próxima característica, que é a reprodução. Temos dois tipos de reprodução. A assexuada, que não possui encontro de gametas. A gente pode ver aqui, a gente vai falar sobre gametas mais pra frente. De novo, isso aqui é uma aula de introdução, a gente está vendo alguns conceitos. Não possui encontro de gametas, acontece por divisão celular. Então a gente pode até ver aqui, ó, isso aqui é o exemplo de uma estrela do mar, né? Então ela se divide aqui, se transforma em duas estrelas do mar. Isso aqui é uma célula que consegue fazer essa reprodução assexuada. Então, uma célula, ela se divide e vira duas, certo? Também não há gasto de energia, muito gasto de energia para fazer essa reprodução. E todos os seres produzidos por essa reprodução são geneticamente idênticos. Isso é uma coisa muito ruim. Por quê? Pensa, chega uma praga, pensa assim, ó, chega um vírus, lá, vamos tomar o exemplo, do Covid, e tem uma espécie de bactéria que por algum motivo, isso não deve acontecer na vida assim real, mas eu tô dando só um exemplo aqui. Tem daí uma bactéria que é super, que não gosta desse vírus, e esse vírus consegue eliminar essa bactéria. Se todos os seres são geneticamente idênticos, quer dizer que não vai acontecer que nem em The Last of Us, que vai ter uma bactéria que vai ser diferente, vai ser imune ao vírus. Não, porque são geneticamente idênticas. Então não tem essa diferença. Daí também temos a reprodução sexuada, que possui encontro de gametas. Aqui, ó, possui encontro de gametas, então encontro do óvulo e do espermatozoide, por exemplo, que forma um zigoto, e aqui o da planta também, né? Tem gasto de energia, então um exemplo até que bem bobinho. Por exemplo, vamos tomar um exemplo aqui.
Alguém vai chamar outra pessoa para sair. O que, que tem que chamar para sair? Tem que ter dinheiro, vai pagar a janta, tem que ter um carro, por exemplo, tem que ter várias coisas, tem que ter muita coisa e é uma analogia que bem, eu acho que até que legalzinha para entender isso. Então tem gasto de energia e uma coisa muito importante, os seres produzidos têm variabilidade genética. Ou seja, é por isso que acontece em The Last of Us que uma pessoa é imune ao vírus, porque tem genes nessa pessoa que são diferentes dos das outras. Também temos aqui uma outra característica bem simples, que é o quê? A reatividade, que é a capacidade de reagir ao sofrer algum estímulo. Então, é um exemplo dos girassóis. Eles viram as flores deles para onde está o sol. Então, isso é um exemplo de reatividade. Também temos outra característica que é o quê? Material genético, mesma coisa que DNA. Então temos o DNA, né, que ele controla todas as suas características, desde a velocidade do seu metabolismo, que por curiosidade você pode até mudar essa velocidade se você se exercitar, você deixa ela mais rápida, até a quantidade de melanina que você tem no corpo e até o tempo de vida das suas células. E, né, dizendo de novo, é possível mudar algumas dessas características, né? Como, por exemplo, a velocidade do metabolismo. Então, dica aí, né, para quem quer emagrecer, vai fazer exercício que seu metabolismo vai dar uma acelerada e metabolismo rápido, você consegue pegar mais energia, né? E diminuir o percentual de gordura. E temos a última característica, que é as últimas características, que é a evolução e a adaptação. Tem uma diferença entre elas. Na evolução, você muda as características de acordo com o meio ambiente. Isso ocorre antes de você nascer. Então, por exemplo, são as mutações, né? Então, por exemplo, aqui, ó, dos peixes, né? Os peixes, eles evoluíram, ocorreram mutações para surgirem os anfíbios, depois mutações para surgirem os répteis, mutações para surgirem as aves e mutações para surgirem os mamíferos. A adaptação já acontece enquanto você está vivo. Então, por exemplo, vamos dizer que alienígenas, um exemplo bem bobo aqui, alienígenas cheguem no planeta Terra e comecem a destruir tudo, né? Desculpa, e comecem a destruir tudo. O que você vai fazer? Você vai se esconder. Isso é se adaptar. É você se deparar com uma situação em que você tem que mudar alguma coisa que você faz. Nesse exemplo, você tem que mudar, que você vai ter que começar a se esconder. Isso acontece em vida. E esse, né, o vídeo. Eu espero que tenha ajudado. E essa aqui é só uma introduçãozinha bem legal. A gente vai ver cada parte bem explicada, né? A gente vai começar a ver citologia, então a gente vai ver as estruturas, vai ver moléculas que formam as células. E eu espero que esse tenha sido um vídeo muito legal. E eu conto com o apoio de vocês, né? Para se inscreverem e darem um like, né? E é isso. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu vou tentar responder todas as dúvidas que tiverem. Certinho?